A Gênese segundo o Espiritismo. Capítulo 11, Gênese Espiritual, 11.6, Imigrações e imigrações dos Espíritos. 35. No intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações terrestres e espiritual desaguam incessantemente uma na outra. Há, pois, diariamente, imigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações deste para aquele. É o estado normal. Então, tem espíritos saindo da Terra para o mundo espiritual, do mundo espiritual vindo para a Terra. Constantemente tem esse ciclo. E lá tem uma fonte, entre aspas, infindável de espíritos. Infindável porque o número de espíritos no mundo espiritual é muito maior do que os espíritos que estão encarnados na Terra. 36. Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea, em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Então tem aqueles momentos das convulsões, seja quais níveis forem, ou grandes revoluções do globo, para seus maremoto, terremoto, vulcões, enchentes, doenças, guerras, morre muita gente. Mas logo em seguida também vai nascer muita gente. Se nós observarmos que Uberaba, que tem mais um pouco, 102 anos, 103 anos por aí, há 100 anos atrás era uma casa, com uma venda. E hoje tem mais de 100 mil pessoas. Tem quase 1 milhão de pessoas, né? Então a gente vai vendo que como que cresceu a cidade em apenas 100 anos. Aí dá para você ver essas imigrações e emigrações. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovação da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Então, em cada época tem essa, de acordo com a série de fatores, sai um grupo e vem outro grupo. Em algumas situações há muitas desencarnações, logo em seguida vai ter muitas encarnações. Na destruição, que por essas catástrofes se verifica de grande número de corpos, nada mais há do que o rompimento da vestidura, nenhum espírito perece. Eles apenas mudam de plano. Em vez de partirem isoladamente, partem em bandos. Essa a única diferença, visto que, ou por uma causa ou por outra, fatalmente, tem que partir, cedo ou tarde. Todos nós teremos que partir, todos nós teremos que ir para outros mundos. Teremos que seguir nossas viagens para o mundo dos espíritos. Então, uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, e dentro das catástrofes, as idades se confundem, porque depende de uma série de fatores e de onde o risco de cada um, e cada um vai estando dentro de um local que corre mais ou menos risco. E tem aqueles que vão lá naquele local só passear naquele dia para serem pegos pelaquela catástrofe. As renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população por efeito dos flagelos destruidores, apressam o progresso social. Sem as emigrações e imigrações, que de tempos a tempos devem dar violento impulso, só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. Então, diante de cada catástrofe, vem dar um novo impulso, uma nova ajustada daquela situação. E assim a gente vai vendo a Terra, depois de passar por certas comoções sociais, determinados efeitos climáticos, ela começa a dar uma aperfeiçoada, dar uma melhorada, não só pelo número de pessoas que morrem, mas pela tomada de consciência. Lembrando que os espíritos não morrem, apenas vão para o mundo espiritual.
É de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual e moral, ou, por conseguinte, no estado social das nações que as experimentam. É que elas têm por fim operar uma remodelação da população espiritual, que é a população normal e ativa do planeta. Então, todas as vezes que tem essas grandes quantidades de mortes, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial morreu 100 milhões de pessoas, os 100 milhões de espíritos que retornaram para o plano espiritual. E, logicamente, reencarnou muitos outros espíritos depois. Não chega a ser 100 milhões numa tacada só, mas muitos espíritos, já com uma ideia nova com relação. Não queremos guerra. Não vale a pena. 37. Essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente, nas condições normais, quer por massas em circunstâncias especiais. Lembra que falamos ali que pode ir alguns pequenos grupos e grandes massas de espíritos. Está aqui. Vai um grupo pequeno e pode também um grupo gigantesco. Há, pois, imigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, donde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos, vindo misturar-se às existentes, constituem novas raças de homens. Tem a população de um determinado local, vem um grupo de pessoas que foge um pouco aquele estereótipo. Uns mais evoluídos, outros menos, e ali implanta-se as ideias novas, costumes novos, cultura nova. Quando tem essas imigrações. A gente vê o sul do Brasil, que é onde os europeus vieram, de acordo com a sua origem, eles fizeram as construções naquela região, deixando as suas marcas, deixando suas características. Eram mais evoluídos ou menos evoluídos? Não, tinham uma cultura diferente, hábitos diferentes. Ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram, consigo trazem eles sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz que imprimam o caráter que lhes é peculiar, a raça corpórea que venham animar. Então, onde quer que aqueles espíritos reencarnem, eles estarão imprimindo suas características éticas, morais, seus conhecimentos, porque a inteligência e o conhecimento está no espírito. Então eles vão começar a criar novas ideias e novas filosofias de vida. Para isso, só necessitam de que novos corpos sejam criados para serem por eles usados. Uma vez que a espécie corporal existe, eles encontram sempre corpos prontos para os receber. Não são mais, portanto, do que novos habitantes. Chegando à Terra, integram-lhe, a princípio, a população espiritual. Depois, encarnam como os outros. Então, já chegam na Terra, aqueles que vêm de planetas diferentes para a Terra, ficam um tempinho no plano espiritual e depois reencarnam. E a gente vê dentro do próprio planeta muitas imigrações. Quantos europeus vieram para as Américas, quantos orientais vieram para as Américas, e hoje tem um movimento também das pessoas das Américas que vão para o Oriente, que vão para a Europa, que vão para a África. Ou seja, está sempre tendo essa movimentação de pessoas encarnadas e também de desencarnados, porque quando vai um grupo de encarnados para um local, vários amigos deles vão junto. E assim vai o ciclo da evolução, o ciclo de manutenção da vida, o ciclo que movimenta a vida e impulsiona o progresso, tanto tecnológico quanto ético, moral e espiritual. Lógico que existem aqueles que vêm comprometidos com a lei, que continuam se comprometendo com a lei, mas a gente procura ver aqui apenas aqueles que vão trabalhar na edificação do bem.